Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a fase 1 da terapia periodontal, o que ela é, no que consiste, né, para que nós possamos aí, no segundo semestre, iniciarmos a nossa clínica de periodontia junto com as outras clínicas aí, que são integradas, tá ok? Então, vamos para a nossa aulinha de hoje. Tá lá, vamos compartilhar. Então tá lá. Fase 1 da terapia periodontal, né? O que exatamente consiste o nosso tratamento periodontal, o plano de tratamento em periodontia? Nós devemos lembrar que o plano de tratamento em periodontia, ele é um plano de tratamento total, global. Então não adianta nós chegarmos apenas a uma situação periodontal saudável e mantermos lá aquele dente cariado, aquela dentição não funcional. Então a intenção é não só realizarmos a terapia na gengiva, na parte do periodonto, mas também programarmos todo o restante do plano de tratamento desse paciente para que ele tenha uma situação periodontal saudável e uma dentição o mais funcional possível, tá ok? E o plano de tratamento em periodontia, ele é dividido em etapas. Então, a primeira, que vai servir também para as outras clínicas, que é o exame clínico, né, no caso, anamnese, periograma, e o exame radiográfico, ok? Existe sempre uma fase preliminar, que é a terapia de urgência, aquele paciente chegou com dor. Então, independente, nós não vamos começar a fazer uma raspagem se o paciente tem algum dente com dor. Resolve-se a urgência, resolve-se a dor, e depois que nós vamos pensar aí no tratamento periodontal, que são divididos, esse tratamento periodontal, em 3 fases. A fase 1, que é a parte de orientação de higiene bucal, que é aquela terapia inicial e a terapia básica. A fase 2, que é a terapia periodontal cirúrgica. E a fase 3, que é a terapia periodontal reconstrutiva. Ok? Então, nós vamos nos ater ao que nós faremos na graduação, que é a fase 1 da terapia periodontal. Porque a terapia cirúrgica, a terapia reconstrutiva, isso daí são assuntos para cursos de especialização, ou cursos de atualização, tá? Mas na graduação, basicamente, nós ficamos na fase 1 da terapia periodontal. E a fase 1 é também chamada de fase básica, fase inicial ou fase etiotrópica, onde nós temos a etiologia, a causa, nós vamos combater a causa da doença periodontal. Então vai entrar os procedimentos de raspagem, os procedimentos de alisamento ou aplanamento radicular, bem como toda a parte de orientação de higiene oral. Tá certo? Então o objetivo dessa fase 1 da terapia periodontal é exatamente eliminar o máximo possível a causa microbiana, ou alterar o máximo possível essa causa microbiana e os fatores que estão contribuindo para as doenças gengivais e periodontais. Para a gente evitar a progressão, ou, no caso, não só evitar a progressão, como dar saúde à dentição, à gengiva, né, desse paciente, ok? Melhorar o conforto dele, claro. E aí faz parte dessa fase 1 da terapia periodontal as seguintes atuações, né? Remoção completa do cálculo, correção, substituição de restaurações e próteses mal adaptadas que estejam machucando a região periodontal, restaurações definitivas também, né? Ou temporárias em dentes que estejam com lesão cariosa para você adequar o meio bucal, se necessário, movimentações ortodônticas, tratamentos em áreas de impacção alimentar, tratamento de trauma oclusal, extração de dentes condenados, possível uso de agentes antimicrobianos. Então, vocês percebam que ela é bem complexa, não fica só considerada a fase 1 da terapia periodontal, não só o tratamento de uma gengivite ou de uma periodontite, ela é muito mais ampla, é muito mais amplo esse conhecimento. Na verdade, é uma terapia completa para que o paciente tenha aí a sua restauração, o melhor possível da sua saúde bucal de uma maneira geral, tá ok? E fazemos algumas sequências de procedimentos, é isso que está no livro de vocês. E assim, a etapa 1, então uma das primeiras coisas que se faz é a instrução de controle do biofilme. Então, ensinar o paciente. Você pode fazer todos os exames, anamnese e tudo mais,
mas de preferência nessa primeira consulta já é interessante que você instrua esse paciente com relação a técnicas de escovação, como escovar melhor. Então, essa abordagem é importante que se faça, e, na verdade, essa abordagem sobre técnica de escovação, você sempre vai fazer nessas primeiras consultas, e não em uma só, né? Toda vez que o paciente retorna, você vai observar para ver se realmente está limpo, se não está, os pontos que estão falhos com relação ao controle do biofilme, né, desse paciente, para que você possa instruí-lo novamente, né, muitas vezes ensiná-lo de novo, para que ele possa estar aperfeiçoando essas habilidades. Lembra que o paciente vai chegar para você, muitas vezes, e nunca alguém ensinou ele como escovar os dentes. Então, é importante que você faça essa instrução várias vezes, porque, por vezes, uma vez só não é o suficiente, tá ok? Então, a etapa 2 é a remoção, propriamente dita, do biofilme, né, das placas supra e subgengivais, do cálculo. Então, aí, para isso, vocês vão fazer toda aquela técnica que vocês fizeram em laboratório, cinzé, escureta, ultrassom, né, que aí vocês vão ter na clínica. Então, você pode, no caso, já fazer a raspagem, o alisamento radicular nesse paciente. Então, aí você englobaria na etapa 2. Aí você pode estar fazendo tudo simultâneo, tá ok? Você vai estar controlando ali, remodelando as restaurações que porventura estejam defeituosas, aquelas restaurações que estão dificultando a higiene do paciente, que estão retendo alimento. Então, isso é muito importante para o controle das doenças periodontais. A etapa 4, o manejo das lesões cariosas. Muitas vezes o paciente está com cárie, e essa cárie dói quando ele vai higienizar, e aí ele higieniza menos. Ou na cárie você está tendo retenção de alimento, ou retenção de biofilme, isso faz com que ele não consiga aí controlar a sua saúde gengival, sua saúde periodontal. Então é importante que pelo menos você faça restaurações temporárias. Não precisa ser exatamente a definitiva, você pode mandar para a dentística, mas pelo menos faz as temporárias para adequar o meio bucal, para diminuir a contaminação dessa boca, para que você possa, com mais facilidade, controlar as doenças gengivais e periodontais, tá? E é sempre importante que você reavalie esse paciente. Então, faz a raspagem, faz alisamento, e os outros procedimentos que sejam da fase 1, e aí a gente sabe que precisa de mais ou menos um mês para que a gengiva toda volte à normalidade, vamos dizer assim, saia daquela fase aguda de inflamação. Nós precisamos, então, estar sempre reavaliando esse paciente para ver se ele também está controlando em casa, se há necessidade de um reforço com relação ao seu conhecimento ou a sua técnica de escovação, de a técnica de higienização, ou se você já falou, opa, não, esse paciente já está andando sozinho, né? Então já aprendeu, já tá mantendo o controle bacana. Então é importante que, pelo menos nesse início, uma vez por mês ali, mesmo que você tenha acabado toda a terapia inicial ali, você reavalie esse paciente para ver se ele está seguindo as instruções e se não há necessidade de voltar nessa terapia inicial e voltar às instruções de higiene. Tá? Então, é isso que nós estamos falando com relação à reavaliação tecidual, olhar para ver se realmente preciso de novo voltar para a fase 1, ou se neste caso percebemos que a fase 1 não foi suficiente e vamos partir então para uma fase 2, uma fase cirúrgica, né, com abertura de campo, com uma raspagem em campo aberto, por exemplo. Então, aqui um exemplo, né? Então, foi feito lá esse começo, e depois a fase 1 da terapia periodontal já deixou essa saúde nessa região, mas sempre lembrando que há necessidade de reavaliar esse paciente, né? Porque aqui está saudável, mas dá para perceber que aqui, nessa imagem, parece que me sobrou algum cálculo subgengival, que por vezes, numa reavaliação, você volta a removê-lo, que entenda que quando se faz uma raspagem em um local onde já existe uma doença de gengiva, uma gengivite, uma periodontite, há muito sangramento, e por vezes você não consegue, naquele momento, enxergar, né, os tecidos, se sobrou, se faltou, né, se tem algum cálculo ali perdido,
e aí quando esses tecidos, eles cicatrizam mais, perdem um pouco aquele processo inflamatório, ou seja, melhoram com relação a um processo inflamatório mais agudo, você consegue enxergar esses pontos que ficaram faltando para que você consiga aí o sucesso total nesse tratamento, tá? Então, aqui mostrando para vocês, então faz essa terapia inicial e depois faz-se a reavaliação desse paciente para ver se está tudo correto, se ele está conseguindo higienizar bonitinho, se o teu trabalho também foi bem feito e assim por diante. Né? Então, nossa senhora, né? Olha aqui a situação. Tudo bem? Agora, com relação a esses escovas de dente, ao controle de placa do biofilme dentário, não vamos aqui nos ater a marca, etc. O que nós temos aí, que nós temos muitas marcas, muitas variantes com relação ao tamanho das cerdas, com relação ao tamanho da cabeça da escova, ao cabo e assim por diante. O que nós temos que ater o paciente deve pelo menos usar uma escova mais macia possível, e hoje nós temos trabalhos mostrando que quanto mais cerdas macias, a quantidade de cerdas acaba sendo também importante na remoção do biofilme, na facilidade para a remoção do biofilme e para machucar menos a gengiva do paciente. Mas o mais importante é que o paciente escove os dentes. Ponto. Né? É muito comum o pessoal falar assim, mas compra tal escova, né? Mas aí o paciente não tem condições de comprar aquela escova, mas compra uma outra, mas só tem aquela, né? E você, de repente, como dentista, fala, não, mas você tinha que ter comprado. Mas espera lá, né? Nós temos que ver condições financeiras desse paciente. E o mais importante, mesmo que ele tenha uma escova mais simples ou de um custo mais em conta para ele, mais barata, o importante é que ele faça a escovação de forma correta e com frequência. Também não adianta comprar uma escova caríssima e a pessoa escovar uma vez ao dia. Né? Então, é mais importante que ela tenha escova, que aprenda a técnica de escovação e que faça isso várias vezes ao dia, do que compre a melhor escova do mundo, utilize uma técnica totalmente errada e escove uma vez por dia, por exemplo. Não vai adiantar em nada, tá? Então, aquilo que eu falei, o uso de escovas rígidas, a escovação com muita força, o uso de pastas de dentifrícios muito abrasivos, pode levar a abrasões cervicais, pode levar aquelas abfrações, retrações e tudo mais. Então, não é para se utilizar escovas rígidas, nem realizar a escovação com muita força, isso todos vocês já sabem, né? Então, nós temos aí as escovas de cerdas de nylon macias, né, bem macias, e que são as mais indicadas aí, porque elas traumatizam menos os tecidos, não atritam com força as superfícies radiculares, as superfícies dos dentes, né, então são aquelas que nós sempre indicamos, né, que são as chamadas hoje em dia as chamadas escovas ultramacias. Essas seriam as melhores, mas como eu disse, depende da condição financeira do paciente. Não adianta nós exigirmos que o paciente compre uma escova que custa lá seus R$ 30, sendo que ele não tem condições de fazer isso. Então, que compre uma escova mais em conta, mas que aprenda, que você, então, ensine esse paciente a escovar, a utilizá-la de forma correta. Né? Mas, óbvio, se ele tiver condições de comprar uma escova ultramacia, que compre uma escova ultramacia. Você tem que deixar bem claro para o paciente o custo-benefício, né? Porque uma escova, ele vai trocar a cada 3, 4 meses. Então, se você diluir o custo dessa escova dentro de 4 meses, né, você pode dizer que é um custo barato. Né? Por mais que seja uma escova, vamos dizer, considerada pelas pessoas como caras, né, uma escova de R$ 30, mas se você diluir esses R$ 30 dentro dos 4 meses, então ela tem um custo de praticamente aí R$ 8, R$ 7,5 por mês. Né? E o que hoje em dia nós podemos dizer que um custo de R$ 7 por mês é um custo relativamente baixo. Tá ok? É que o paciente, na hora que comprar, ele fica, né? Nossa, é muito caro, mas tem que ver custo-benefício, quanto de tempo que vai durar essa escova, e os benefícios que ela vai trazer.
Então, as escovas devem ser substituídas a cada 3 ou 4 meses, né? E se você começar a substituir a escova com muito mais cedo do que isso, é porque provavelmente você está escovando com muita força ou a escova não tem muito boa qualidade, né? Quando o paciente fala, não, mas eu gosto de tal escova, e você percebe que essa escova lá, ele está escovando direitinho, está sabendo utilizar, ótimo, então continue com essa escova. Não fique forçando o paciente para mudar, porque muitas vezes ele se adaptou àquela cerda, ele se adaptou à cabeça da escova, e ele, com aquela escova, consegue fazer um belo trabalho. Tá? Isso que é o mais importante. Existem as escovas elétricas, né? Nós temos aí vários trabalhos científicos mostrando que as escovas elétricas, elas escovam melhor do que as escovas manuais. Tá? Tem gente que fala, não, mas escova elétrica é frescura, manual. Não, tem trabalho mostrando que a escova elétrica funciona melhor. Mas, óbvio, tem N tipos de escovas elétricas hoje no mercado, e tem aquelas escovas elétricas que são melhores, mas sem, infelizmente, ainda muito caras, né? Que são aquelas que têm controle de pressão, são aquelas que não têm só um movimento rotatório, ele tem vários movimentos oscilatórios e rotatórios que facilitam muito a remoção do biofilme. Lembrando que as escovas elétricas, na verdade, elas foram inventadas aí, não é para a pessoa preguiçosa, né? Na verdade, elas foram inventadas para pessoas que têm dificuldade mecânica, né? Motora. Então, a pessoa que não consegue realmente escovar os dentes com facilidade, ou para aqueles cuidadores que ficam cuidando de pessoas e ele tem que escovar os dentes da pessoa, facilita muito a utilização das escovas elétricas, ok? Se o paciente quer usar a escova elétrica, eu acho que a gente tem que mais estimular que ele faça, porque a escova elétrica realmente tem uma eficiência muito grande. A escova elétrica é muito interessante para aqueles pacientes, para cuidadores que eu falei para vocês, pacientes que têm dificuldade motora, e para crianças, né? Porque elas acham que aquela escova acaba sendo mais um brinquedo do que exatamente um ato de traumático, né? Como muitas crianças falam, ai meu Deus, escovar os dentes. Aí, de repente, uma escova elétrica, ele vai ficar animado e vai utilizar. Obviamente, o importante é você instruir a utilizar de forma correta e também não ficar usando toda hora, porque aí você pode também ter um malefício utilizando essa escova. Né? Utilizando da forma correta, sem problema nenhum. Com relação aos dentifrícios, que são as pastas de dente, né? Aí nós temos muitas e muitas e muitas marcas. O que nós podemos dizer? Atualmente, a maioria das marcas são boas, mas aquilo que a gente sempre fala, não há necessidade hoje de ter tantos antimicrobianos e etc, etc. Por quê? Porque o mais importante é o ato mecânico da escovação, e não apenas o dentifrício. O dentifrício vai ser um auxiliar, mas o que realmente remove e limpa a superfície dos dentes é o ato de escovar. Okay? Então não vamos ficar falando de marcas, tal. Eu coloquei algumas substâncias que fazem parte, né, desses, mas cada marca, cada tipo, né, diferente de dentifrício, você tem as suas particularidades, né, mas é importante que vocês, depois, tanto aqui no finalzinho da aula, vai ter um trabalhinho para vocês discorrerem sobre isso, tá? Com relação à quantidade de flúor, devem ser minimamente abrasivos, a quantidade entre 1.000 e 110 mil partes por milhão, ppm, tá? Pode ser que tenha alguns que tenham agente anti-muir, por exemplo, a sensibilidade, né? Então, temos para todos os gostos e para todos os bolsos também hoje os dentifrícios. Eu deixo os pacientes sempre muito livres com relação ao qual dentifrício que eles acham melhores para eles, que eles se dão bem, tá? A gente só instrui com relação, quando está utilizando um dentifrício que, na verdade, não tem função para aquilo que ele acha que teria. Né? Muitas vezes eu vejo um paciente utilizando um dentifrício que é muito específico para sensibilidade, quando ele tem uma periodontite, né, mas não tem sensibilidade, achando que aquele dentifrício, por ser mais caro que os outros, ele é melhor. E não é bem assim, aí a gente acaba instruindo o paciente com relação a isso. Tá?
Existem, hoje em dia, dentifrícios e enxaguantes bucais para controle de cálculo, e realmente os trabalhos estão mostrando que eles funcionam, eles reduzem a formação de novos cálculos em aproximadamente 30%, que são as últimas pesquisas aí que saíram. E os métodos de escovação, nós temos vários métodos de escovação. Né? Temos a técnica de Stillman modificada, que é aquela que você vai pegar e vai colocar na gengiva e varrer, né? Vocês já aprenderam isso. Tem a técnica de Stillman, de Charters e Bass, na verdade, que é Bass modificada, que você faz a técnica onde você vai colocar intrasulcular, fazer um movimento, né, de vibração e depois fazer a de Stillman, vamos dizer assim, né? Nós temos aquela técnica de fones, que é aquela que faz em criança, né, que é da bolinha, a técnica da bolinha. Nós temos a técnica vertical de Leonard, que é só varrer, né? E nós temos a técnica de Scrub, que é aquela horizontal, que é a pessoa que a maioria das pessoas que nunca tiveram instrução nenhuma de escovação que fazem, né? Que pega e faz tudo horizontal, que é uma técnica que a gente deve, na verdade, conversar com esse paciente para que esse paciente não utilize essa técnica. Né? Porque a gente sabe que apenas a técnica horizontal, ela acaba sendo traumática não só para o dente, mas para a gengiva também. Tá? Então, nós devemos conversar com o paciente, usarmos a técnica de Bass, de preferência a técnica de Bass modificada. E aí eu coloquei para vocês aí, que vocês vão colocar a cabeça da escova paralela inicialmente ao plano oclusal, e aí ela vai, no caso, fazer um ângulo de 45 graus com relação ao dente. A cerda pega entre o dente e a gengiva e ela entra um pouco na região de sulco gengival. Faz uma pequena pressão e faz movimentos suaves, vibratórios e curtos, sempre seguindo de 2 em 2 dentes. Então, 2 em 2, 2 em 2, 2 em 2, 2 em 2, faz do outro lado, tal. E depois que você faz, então, o movimento de varrer. Eu sempre brinco com os alunos, falo assim, é como se você estivesse tirando inicialmente aquela sujeira debaixo do móvel e depois você varrendo para longe. É basicamente essa técnica de base. Então, mostrando em cima, na região oclusal normal, né, na região anterior você usando as cerdas de assim, mas aqui a técnica principal é que você coloca a cerda a 45 graus, pegando dente e gengiva, e em movimentos vibratórios de vai e vem, você vai até na região posterior, da anterior para posterior, da posterior, anterior, posterior. Na parte lingual, a mesma coisa, e depois você faz aquele movimento, né, do Stillman, lá de varrer, ok? Essa é a técnica chamada intrasulcular de Bass modificada. Com relação à escova elétrica, é só posicionar, e aí, é óbvio que ela direciona e faz toda a direção e trabalha por você. Então, não tem muito uma técnica específica, a única coisa é não fazer com muita força e não esquecer nenhum dente da escovação. Existem auxiliares para nossa limpeza, né? Porque por mais que tenha uma super escova de dente, ela não remove completamente os biofilmes, principalmente nas regiões interdentais, nas interproximais, né? E é exatamente nesse local onde aparece a maior parte das cáries e das doenças periodontais. Para isso, nós temos aí uma série de mecanismos para você fazer essa limpeza interproximal, que vai depender do tamanho desse espaço interproximal, na presença de bifurcações, no alinhamento dos dentes, presença de aparelho ortodôntico, de prótese e tudo mais. Fio dental, obviamente que tão importante quanto escovar é passar o fio dental, né? E nós temos vários tipos, várias marcas, encerado, não encerado, fio mais grosso, fio mais fino, super fino, fio cheio de pelinhos, vamos dizer assim, o chamado floss, com aroma, sem aroma. A capacidade de remoção não difere muito. A gente sabe que o floss, ele tem
parece uns pelinhos, ele remove um pouco mais. Mas o mais importante é que o paciente se adapte àquele fio. Então, tem gente que gosta de fita dental, não gosta de fio. Independe, o que você tem que estimular é que o paciente utilize. Ah, é muito difícil utilizar porque meus dentes são muito próximos. Então, use um fio encerado, um fio que tem cera, que ele passa muito, que é mais fino, ele passa mais fácil. Ah, mas quando eu passo sangra. A maioria do sangramento não é por trauma do fio dental. A maioria dos sangramentos, eles ocorrem porque o paciente não está passando fio dental, a gengiva está inflamada e quando ele passa o fio dental, só de relar na gengiva, ela sangra. Tá? Então, temos que estimular o paciente, olha, mesmo que sangre, continue passando fio dental. Não é esse sangramento porque você está machucando a sua gengiva, né? E aí, você fala para ele, em uma semana, você passando fio dental, você vai ver que naqueles pontos que estavam sangrando, eles já começam a deixar de sangrar. Aí, quando ele vê isso, o paciente fica super feliz. E é questão de hábito. Uma vez que ele se habituou a passar fio dental, você pode ter certeza que nunca mais ele deixa de passar fio dental. Como eu disse, tem várias marcas, né? Várias apresentações. Né? Cada um, o importante é a pessoa se adaptar e comprar e utilizar. Né? Existem várias técnicas também. Aquela técnica onde você enrola nos 2 dedos e cada passada você desenrola, só que aí você usa, obviamente, um fio muito grande. O que você pode fazer é explicar para o paciente, olha, não quer gastar tanto fio? Então passa de um dente, mas já não passa direto no outro. Pelo menos pega um papel higiênico, por exemplo, e limpe aquela parte que você passou para não ficar levando a sujeira de um dente para o outro. Então, lembrar que ele tem que esfregar em toda a parede de um dos dentes, puxar, esfregar em toda a parede do outro dente, é como se estivesse esfregando uma toalha nas costas. Então, esfrega, sobe, esfrega na outra parede, sobe, tira daquele dente, limpa ou roda o fio dental para que aquela parte não passe no próximo dente. Né? E faça isso em todos os dentes. Eu falo, na verdade, para os meus pacientes, eles perguntam sempre, mas eu escovo os dentes primeiro e depois passo o fio dental? Eu falo para eles, olha, escove os dentes, passe o fio dental e depois escove de novo. Termine de escovar, vamos dizer assim. Dá uma primeira escovada, passa o fio dental e depois você termina de escovar, porque sempre que você passa o fio dental, você remove essas sujeiras da região interproximal e é interessante que você escove para acabar de remover toda essa sujidade, ok? Nós temos para pessoas que têm dificuldade, para crianças também, que têm dificuldade muitas vezes de passar o fio dental, já os fios dentais montados, são aqueles que já vêm montados aqui, né, com uma hastezinha, até muitas vezes bem para criança, alguns com um cheirinho também de tutti-frutti e tudo mais, onde facilita muito para a criança segurar e com uma mão só passar o fio dental. Nós temos também escovas interdentais, que são essas escovinhas, que são utilizadas principalmente para pessoas que têm prótese, pessoas que têm espaços interproximais, onde o espaço é muito grande e ela acaba utilizando essas escovinhas para esses locais. Né? Aquilo que eu falei com relação aos tipos, são vários os tipos, né? E o que é mais importante é que ele se adapte a isso. Então, de repente, tem um localzinho lá que ele nunca consegue limpar com a escova normal. Aí ele utiliza, por exemplo, as escovas interproximais. Ok? Existe também agora no mercado, né? Já existia há muito tempo, mas agora está mais, as pessoas estão conhecendo mais, a irrigação oral. Então, são aqueles jatinhos de pressão de água, que tem uma bomba embutida, aqueles aparelhinhos, que é conhecidos como Waterpik, né? Uma das marcas, Waterpik, que ele fica pulsando e jogando água sob pressão. É tipo um lava-jato, né? Da boca. É algo interessante, óbvio que ela não substitui a escovação, não substitui o fio dental, mas principalmente para pessoas que têm próteses, né? Aquelas próteses fixas, onde ele dificilmente consegue limpar embaixo dessa prótese fixa, e aí utilizando esses irrigadores orais, ele consegue limpar essas regiões. Infelizmente no Brasil ainda esses aparelhos são caros, né? Nós temos aí em outros países, como próprios Estados Unidos, né? No caso, eles têm esses aparelhos baratos, vendidos até em mercados comuns.
né? Porque já está muito mais... as pessoas conhecem muito mais esse tipo de aparelho, infelizmente no Brasil ainda nem tanto. Mas eles são muito bons, tá? Ah lá, que são esses aqui. Aí tem vários tipos, vários preços e tudo mais. Ó, temos que já vem com a escova elétrica e mais esses irrigadores aí de pressão. Tem um benefício, como nós falamos, e ajudam bastante aí a remover o biofilme quando bem utilizado. Tá? Com relação aos enxaguantes bucais, nós temos vários tipos de enxaguantes bucais, enxaguantes com clorexidina, enxaguantes com óleos essenciais, para todos os gostos. O mais importante é que seja indicado para o paciente. Então, você gosta de usar? Qual que você usa? Né? E aí você ajuda ele nesse escolher. Porque normalmente os enxaguantes que têm clorexidina ou de gluconato de clorexidina são enxaguantes que têm uma potência maior para eliminar micro-organismo, mas em compensação também tem uma chance maior de manchamento nos dentes. Então eles são indicados para não ficar utilizando ele todos os dias eternamente, e sim para quando ainda o paciente, você precisar dele como auxiliar por uma gengivite, para o controle inicial, nessa terapia inicial, né, você pode pedir para o paciente usar um enxaguante à base de clorexidina, mas depois que já melhorou, não está mais inflamado, está bacana, ele pode parar, porque senão ele vai causar aí um manchamento nos dentes. E aí tem outros tipos de enxaguantes, o que a gente preconiza sempre é que não utilize enxaguantes com álcool, tá? Então, hoje em dia, você vai ver que a maioria dos enxaguantes já não vem mais com álcool, porque o álcool, né, nós sabemos que pode levar aí a problemas junto com o tabagismo mais graves na boca. Okay? Então, aí tem aqui, ó, alguns tipos de enxaguantes com clorexidina, né? E esses enxaguantes, como eu disse, eles são excelentes, mas têm efeitos colaterais como manchamento de dentes, manchamento de língua, manchamento de resina, além de o paciente que utilizou, se ele for comer algum alimento, logo depois ele não sente o gosto deste alimento, porque ele perde, dá uma deficiência transitória no paladar do paciente. Ok? Mas é um excelente produto para ser utilizado em casos, principalmente onde o paciente não tem uma habilidade motora e quando o paciente tem lá realmente um sangramento, uma doença periodontal, ou antes de um procedimento cirúrgico cruento, vocês entrarem e utilizarem a clorexidina. Ela é muito boa mesmo. Ok? E aí temos outros tipos, né, dos mais variados aí, né, com óleos essenciais, que arde a boca, né? Tem o famoso Listerine, mas eles são bons também, resolvem bastante. Tem aqueles que tem mais flúor, vai depender muito do que você quer, né? Então a recomendação vai depender de você. A clorexidina a gente usa muito para controle de placa, eu falei para vocês, cirurgias, né, e tudo mais, porque ele é excelente antimicrobiano. De todos que nós temos, é o que tem o maior poder antimicrobiano. Né, com óleos essenciais, muitas vezes tem menos efeitos colaterais, porque não vai dar manchamento, mas arde um pouquinho mais a boca, mas também são ótimos, né, são ótimos, funcionam bem. Que no caso é o Listerine, por exemplo, né? É aquilo que eu falei, ou de preferência você não utilizar os que têm álcool, e nunca vai substituir a escovação, né? Na verdade, ele é um adjuvante, é um coadjuvante. Né? O principal é a escovação e passar o fio dental. E aí eu deixei para vocês um trabalhinho, né? Que vocês terão uma semana para fazer, e vocês vão em dupla, né? Peguem aí a sua dupla, e vão realizar uma pesquisa sobre um dentifrício e um enxaguante da sua escolha. Vocês escolhem, falar, eu quero falar sobre tal. O que você compra em casa, tal. Eu quero que vocês descrevam os componentes desse dentifrício, ó, o que ele tem. Ele tem isso, tem isso, tem isso. E para que serve cada componente desse? Então eu quero de um dentifrício e um enxaguante bucal, aquele que você tem curiosidade, porventura, que você nunca, né, sempre olha e fala, não, mas o que é, né? O que será que ele tem? Eu quero que você pegue isso daí, escreva qual que é a marca, qual que é o dentifrício, o que ele tem, os seus componentes, aquele componente, cada função dos componentes, olha, isso aqui serve para
dissolver gordura, isso daqui é um antimicrobiano, assim por diante, tanto do dentifrício quanto do enxaguante bucal, tá ok? Então façam isso, isso vai ser cada dupla, depois no fim a gente vai pegar e vai montar aí um, um conjunto de tudo isso, né? De todos os dentifrícios que vocês viram, com a função de cada componente e tal, do enxaguante, e disponibilizar para a sala toda. Então, seria interessante que vocês não ficassem pegando dentifrícios repetidos. Não, conversem entre vocês na sala, para cada um pegar um tipo, porque eu acho que com uma sala de vocês, por exemplo, com 40 alunos, nós temos aí 20, vamos ter 20 dentifrícios e 20 enxaguantes bucais, se é que eu tenho tantos enxaguantes assim, mas ou pelo menos o máximo possível, enxaguante de repente vai ter que repetir, mas não tem problema, mas aí vocês vão ter pelo menos, vamos dizer, uns 10 enxaguantes bucais e uns 20 dentifrícios, já com toda a fórmula discorrida por vocês. Então é isso. Por hoje é só, quer dizer que não adianta, hoje vocês vão assistir a aula, vão ter uma semana para entregar este trabalho. Ok? Um abraço, pessoal. Obrigado. E aqueles que, porventura, tiverem que terminar, né, de raspar os dentinhos lá no laboratório, estarei no laboratório mais à noite. Ok? Um abraço, gente.